O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo o Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Realengo. Aquele abraço, alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço, alô, alô, Realengo. Aquele abraço, alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço. Bom dia, meus amados alunos do 8º ano da Escola Promove. Coisa boa estar aqui com vocês de novo nessa aula de filosofia. Pois é, meus amados, na aula de filosofia anterior, a gente veio tratando de uma grande mudança do pensamento da humanidade, principalmente no Velho Mundo, na Europa, a partir da introdução do renascimento cultural, né? O renascimento cultural vai promover uma revolução muito grande na Europa, vai introduzir uma nova forma de pensar, né? E a partir dessa nova forma de pensar, evidentemente que o mundo, a cultura, a política, a sociedade em si, as relações humanas, elas mudam também. Logicamente, é uma mudança gradual, não é uma coisa assim de uma hora para outra, é uma coisa que vai acontecendo aos poucos, gradualmente, em cada lugar acontece de uma forma diferente, com um ritmo diferente, com velocidade diferente, né? Não é assim, aconteceu tudo de uma vez, não é exatamente dessa forma. Mas o renascimento cultural vai introduzir uma nova maneira de pensar na sociedade europeia da época. Vamos pegar aqui novamente as características do período renascentista, em que o pensamento vai mudar, né? Primeira coisa, o conhecimento do período do Renascimento vai ganhar uma independência em relação à religião, né? Havia antes uma relação entre religião e conhecimento, sendo que a religião é que autorizava o conhecimento, digamos assim, como se todo conhecimento ele teria que ser abalizado ou avalizado pela religião, certo? A partir do Renascimento há uma independência do conhecimento, principalmente o conhecimento científico, da religião. Segunda grande mudança, que talvez seja a principal, é porque há uma retomada dos valores da cultura clássica ou dos valores da cultura grega, certo? Esses valores são retomados, né? O culto à beleza, o culto ao conhecimento. Agora, preste atenção numa coisa, eu estou colocando aqui o primeiro, o segundo, não significa que aconteceram nessa ordem, certo? Tudo aconteceu, né, não tem uma ordem específica, certo? Eu estou enumerando assim só para, né? Então, segunda grande modificação é a retomada dos valores da cultura clássica ou os valores gregos, certo? O terceiro grande ponto é uma nova corrente filosófica que vai se destacar nesse momento, que é a corrente do humanismo, que vai colocar o homem no centro de tudo, né? Tira-se, antes era Deus no centro de tudo, ou seja, teocentrismo, e coloca-se no lugar o homem no centro de tudo. Antropocentrismo, antropo-homem-centrismo, né? Pois é, sempre. Então, antropocentrismo. O antropocentrismo, então, é introduzido no pensamento. O que é que significa isso? O que é que significa colocar-se os valores humanos no centro de tudo? Significa que a partir de agora, a partir daquele momento, tudo é voltado para a figura humana, certo? A figura humana está no centro de todas as preocupações. Tudo vai convergir para a figura humana. Antes tudo convergia para Deus, agora tudo converge para a figura humana. Tudo se direciona, tudo se destina, né, à figura humana, certo? Há também uma mudança na forma de buscar o conhecimento. O conhecimento passa a ser buscado em áreas diversas. Onde era buscado o conhecimento anteriormente, quem sabe ganha uma jujuba, basicamente, todo o conhecimento advinha da Bíblia, né? Todo o conhecimento era buscado na Bíblia. Agora o conhecimento é buscado em áreas diversas, certo?
Há também uma nova modificação, uma característica importante nesse momento novo do Renascimento, é que os filósofos antigos foram trazidos de volta. Virgílio, Aristóteles, Sêneca, Platão, Sócrates, dentre outros grandes filósofos do passado, foram trazidos de volta. O estudo da filosofia desses personagens importantes foram trazidos à tona novamente. E aí passaram a ser mais distribuídos. Mais gente passou a conhecer a filosofia desses grandes homens. Certo? Muito bem. Então, meus amados, é um momento em que a figura humana está muito mais valorizada, né? E aí, antes valorizava-se a figura divina, agora valoriza-se a figura humana, né? Se vocês pegarem, por exemplo, a arte do período da Idade Média, a arte do período anterior ao Renascimento, vocês vão perceber que toda a arte tinha uma forte influência da religião. Vocês podem perceber, por exemplo, que as pinturas do corpo praticamente escondiam todo o corpo e deixavam, geralmente os personagens que eram pintados eram, primeiro, figuras de santos, né? Boa parte da pintura era figura de santos, pinturas voltadas para a religião, pinturas cristãs, né? Voltadas para a adoração de Deus, representação de Deus e dos santos. Então, as vestes eram, né, todas compostas e tal, coisa e tal. Com o Renascimento, há uma alteração na pintura, por exemplo, né? O corpo volta a aparecer. Por que o corpo volta a aparecer? Vamos voltar um pouquinho para a Grécia Antiga. A arte grega tinha uma valorização da beleza, inclusive da beleza do corpo. Se vocês olharem uma escultura grega do período helênico, o período mais gracioso da cultura grega, né, do período de Sócrates, Aristóteles e Platão, né, e você vai perceber que as esculturas mostram o corpo, né, musculoso, os corpos são belos, bem feitos, né? Então, não tinha-se pudor em mostrar os corpos nas pinturas e nas esculturas, né? Com o Renascimento, isso vai voltar à tona, certo? E vai surgir uma coisa muito interessante também com o Renascimento, é que surge a arte do retrato. A partir do Renascimento, muitos pintores vão retratar figuras comuns, né? Alguns nobres ou algumas pessoas comuns que um escritor, um pintor achava de retratar algumas figuras comuns, né? Eu tenho aqui ao meu lado um retrato feito por uma pessoa muito especial, um grande flamenguista. Eu vou mostrar para vocês, né? Olha o retrato. Deixa eu pegar do jeito que deu para ver direitinho. Olha só esse retrato. Pintado por meu amigo Gabriel Lucas, né? A arte do retrato, tá vendo? Vai surgir nesse período do Renascimento, né? Por exemplo, sem o Renascimento, provavelmente demoraria um pouquinho mais para que alguém pudesse ter essa ideia de pintar retrato de pessoas comuns, como o meu amigo Gabriel pintou um retrato mesmo, Gabriel Lucas, né? Muito obrigado, Gabriel Lucas. Está aqui, ó, na minha mesa do meu escritório, a pintura que você, o desenho que você fez, o retrato que você fez de mim. Certo, meus amados? Então, tudo isso deve-se à mudança do pensamento, né? O homem agora está no centro de todas as preocupações. Tudo que é feito converge para o homem, ou seja, direciona-se para a figura humana, né? Muito bem. Passa-se a ter então a ideia, né, de que nós somos uma criatura divina envolta em um traje humano. Que traje é esse? Que vestes são essas? O nosso próprio corpo, a morada da nossa alma, passa a ser... Nossa alma é uma criatura divina, que está envolta em vestes humanas. Qual a veste? O nosso corpício, né? Nosso corpo. Não é isso? Pois é. Alguns pensadores vão falar coisas interessantes. Por exemplo, é o filósofo italiano Marsilio Ficino. Ele vai falar: conheces-te a ti mesmo, ó divina criatura vestida em trajes humanos. Que divina criatura é essa? Nós, seres humanos.
Por que divina criatura? Porque fomos criados por Deus. Mas estamos vestidos com vestes, trajes humanos, que é o nosso próprio corpo. Certo? Outro grande pensador na época, um italiano chamado Giovanni Pico della Mirandola, né? Ele fala o seguinte: o homem é um ser revestido de dignidade e sabedoria. O que quer dizer com isso? Quer dizer o seguinte, que há uma valorização da figura humana, né? E, consequentemente, deixa-se a figura divina de lado e coloca-se no centro das coisas a figura humana, né? O pensamento filosófico, então, vai fazer com que o corpo humano seja valorizado, né? O pensamento humano seja valorizado, o conhecimento humano seja valorizado, as ciências humanas sejam valorizadas, certo? Algumas novas formas de pensar vão ser bem interessantes, assim, porque vai mudar o direcionamento da religião da época, né? Acreditava-se, meus amados, que nós estávamos na terra para louvar e honrar a Deus, e acreditava-se também que, por termos uma vida passageira, os prazeres da terra não eram prazeres que nos interessavam. A gente tinha que passar pela terra vivendo voltados para Deus, esquecendo uma série de coisas mundanas, ou seja, do mundo, que não nos era interessante, que nos importavam. A partir do pensamento do Renascimento, onde coloca o homem no centro de todas as coisas, passou-se a acreditar que nós também podemos desfrutar da natureza humana que temos, do nosso próprio corpo, né? As sensações do corpo, elas podem ser desfrutadas pelo ser humano, certo? O indivíduo, então, passa a ter um valor diferente que tinha antes do Renascimento. Isso, meus amados, vai refletir em todas as áreas do conhecimento humano. Na vida, na cultura, na ciência, em todas as áreas. A ideia de que o corpo é para ser vivido, o ser humano é para ser valorizado, as ideias, os valores humanos têm que estar em alta. Então isso vai refletir em toda a sociedade, certo? Todas as áreas do conhecimento. Para vocês terem uma ideia, meus amados, logo no início da Idade Média até o Renascimento, havia um tabu muito grande em relação ao corpo. Depois que o corpo morre, o corpo não poderia ser profanado. O que é que significa isso? O corpo tinha que ser enterrado ou cremado, de acordo, né, com a cultura local, mas não poderia ser cortado e estudado por dentro, né? A partir do Renascimento, surgem as primeiras pessoas que fazem a chamada dissecação de cadáveres. O que é dissecação? Abre-se um corpo de um cadáver e conhece-se o que tem dentro. Imagine vocês, meus amados, como era a medicina antes dessa mudança importante da maneira de pensar da humanidade. Muitas doenças eram tratadas de formas erradas, porque não se conhecia o corpo, o funcionamento do corpo, como é que era o corpo internamente, né? Não se sabia qual era a natureza do corpo, o que tinha dentro, qual era a anatomia do corpo humano. A partir do Renascimento, alguns homens passaram a abrir corpos e conhecer os corpos. E essas pessoas abriam os corpos, desenhavam detalhadamente tudo que encontravam lá dentro, né? Então, isso vai ser um avanço muito grande para a época. Outro avanço muito grande para a época está no campo da astronomia, né? Primeiro, havia uma crença antiga do geocentrismo. O que significa isso? Terra, a ideia de que a Terra estava no centro do universo. A partir de um pensador chamado Nicolau Copérnico, adotou-se a ideia do heliocentrismo, que afirmava que o Sol é que estava no centro e todos os planetas giravam em torno do Sol. Havia uma crença de que a Terra estava no centro e tudo girava em torno da Terra. A partir de Nicolau Copérnico,
O Sol está no centro e tudo gira em torno do Sol. Todos os planetas giram em torno do Sol. É o chamado heliocentrismo. Certo? Um tempo depois, chegou-se a uma conclusão mais avançada ainda. A partir do pensamento de Copérnico, passou-se a acreditar no heliocentrismo. O Sol está no centro do universo. Tempos depois descobriram outra coisa, que o Sol não está no centro do universo. O Sol é mais uma das milhões de estrelas que existem por aí, em galáxias diferentes, né? O Sol estava no centro da nossa galáxia. Existem outras galáxias com outros sóis. Então o Sol não é o centro do universo, mas é mais uma das estrelas que compõem o universo. Esses avanços, todos eles foram possíveis graças ao pensamento renascentista, que modificou a humanidade. Modificou a forma de pensar da humanidade. Consequentemente, quando se modifica a forma de pensar, modifica-se a forma de agir, de fazer as coisas, de enxergar as coisas, né? Então, uma das grandes mudanças do período renascentista. Na próxima aula, nós daremos continuidade a esse assunto. Mas como hoje é a nossa aula final, antes das nossas férias, meus amados, boas férias, aproveitem, com fé em Deus, logo a gente vai estar todo mundo podendo sair e tal, e nas férias, com fé em Deus, a gente já vai voltar tendo aula, né? Eu espero em Deus que a gente volte já tendo aula presencial, né? Para matar essa saudade que nós estamos uns dos outros, né? Pois é, então, meus amados, Chacrinha continua balançando a pança e buzinando a música, mandando a massa, e continua dando ordem nos terreiros. Alô, seu Chacrinha, velho guerreiro, alô, Terezinha, Rio de Janeiro, alô, seu Chacrinha, velho palhaço, alô, Terezinha, aquele abraço. Alô, oitavo ano, aquele abraço.